Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é terça-feira e a gente tem 7 jogos pela rodada. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. Galera, hoje é terça-feira e a gente tem 7 jogos pela rodada. Vou te passar uma análise e um palpite para cada um deles. Mas antes eu quero falar sobre a rodada de ontem, mais um dia de forra. A gente acertou 7 dos 9 palpites e saiu com 7 greens contra 2 heads, tá? Mais um resultado absurdo, então bora buscar a gabaritada para essa rodada de 7 jogos para hoje. Rapaziada, o primeiro jogo que a gente vai falar hoje é Phoenix Suns contra Philadelphia 76ers. O Suns que chega aí vivendo um momento extremamente sólido, com 11 vitórias nos últimos 15 jogos e mais uma atuação forte na noite anterior, vencendo fora de casa com muita autoridade. Esse time mostrou intensidade desde o primeiro quarto, aproveitamento altíssimo nos arremessos e uma defesa que soube crescer nos momentos certos, especialmente no terceiro quarto. E mesmo desfalcado, o time de Phoenix vem jogando com muita confiança, bom ritmo e um padrão coletivo muito bem definido. Já do outro lado, o Philadelphia 76ers também chega forte para hoje, com 7 vitórias nos últimos 11 jogos, mas o contexto levanta alertas importantes aqui. A equipe precisou buscar o resultado na segunda metade do último jogo e novamente dependeu muito dos seus titulares, com pouquíssima produção vindo do banco. Além disso, existe sempre a incerteza física quando o time entra em quadra no segundo jogo de um back-to-back, já que o time entra mais desgastado aí. E galera, o confronto de hoje tende a ser equilibrado, mas o Phoenix Suns chega mais estável, com desempenho recente mais consistente e menos imprevisibilidade na rotação. Recebendo pontos, o valor aparece claramente ao lado do visitante. E o meu palpite para esse primeiro jogo do dia vai ser Phoenix Suns mais 5.5. Eles podem perder por até 5 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Phoenix Suns aqui e bora analisar o segundo jogo do dia. Vamos lá! Agora bora analisar o segundo jogo do dia, mas ó, se você também gosta de palpite em jogador, multiplay bingo, eu solto isso tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, entra lá para participar dos meus desafios de alavancagem, receber minha dica do dia, tudo isso de graça, analisado, explicado detalhadamente para vocês, tá? O grupo é gratuito, é o primeiro link aqui na descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Agora a gente vai falar de Los Angeles Clippers contra Chicago Bulls. E galera, o Los Angeles Clippers vive aí uma fase impressionante em números, com 13 vitórias nos últimos 15 jogos, mas o jogo da noite anterior expôs algumas fragilidades importantes. A equipe teve um aproveitamento muito abaixo aí do perímetro, começou muito mal, correu atrás do placar durante boa parte do jogo e precisou de uma atuação individual gigantesca para escapar com a vitória contra um adversário fraco, tá? Além disso, galera, o cenário para esse jogo de hoje é um cenário pesado. É um segundo jogo em noites consecutivas, fora de casa e com uma lista extensa de desfalques importantes. E mesmo vivendo uma grande fase, o contexto físico e de elenco torna o Clippers muito vulnerável para esse confronto de hoje. Já o Chicago Bulls, por outro lado, começa a mostrar sinais claros de evolução. Esse time venceu 3 dos últimos 5 jogos e vem de uma atuação dominante em casa, com alto aproveitamento ofensivo, intensidade defensiva e uma boa contribuição do banco. Jogando no United Center, com possibilidade de reforços retornando, o Chicago Bulls tem total condição de competir até o final. Dentro de casa, o handicap aparece como uma proteção inteligente para um jogo que tende a ser muito mais equilibrado do que a fase recente dos Clippers sugere. E é por isso que o meu palpite aqui então vai ser Chicago Bulls mais 7.5, mais 2.5, desculpa. Chicago Bulls mais 2.5. Eles podem perder por até 2 pontos que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Chicago Bulls aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá!
E galera, agora a gente vai falar de San Antonio Spurs contra Houston Rockets. E rapaziada, o Houston Rockets começa a ganhar aí confiança com 3 vitórias nos últimos 4 jogos, mas ainda mostra oscilações claras dentro das partidas, tá? No último jogo, por exemplo, mesmo vencendo, a equipe deixou escapar uma vantagem inicial e precisou se reorganizar no último quarto para garantir a vitória, tá? Além disso, o time ainda entra em quadra com desfalques importantes, o que afeta diretamente a rotação e o controle de ritmo aí desse time. Já o Spurs vive um bom momento no geral, um momento muito positivo, com 5 vitórias nos últimos 7 jogos e uma sequência atual de 3 triunfos, incluindo uma vitória convincente na noite anterior. A equipe mostrou muita eficiência ofensiva, bom aproveitamento nos arremessos e um controle total do jogo depois do intervalo, tá? E galera, mesmo sendo aí o segundo jogo de back-to-back, o Spurs tem sido mais consistente, mais organizado e mais confiável recentemente. Com handicap alto, a tendência é de um jogo competitivo até o fim, mesmo fora de casa. E é por isso que o meu palpite aqui então vai ser San Antonio Spurs, mais 8.5. O Spurs pode perder por até 8 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Spurs e bora pro próximo jogo da rodada. Vamos lá! Agora a gente vai analisar o confronto Minnesota Timberwolves contra Utah Jazz. Mas antes eu quero te lembrar que se você ainda não deixou um like, se inscreveu no canal, já faz isso aí, é um clique, é de graça pra você e me ajuda muito, beleza? Também ativa o sininho pra não perder nada, porque todo dia tem vídeo por aqui. E galera, então falando de Jazz contra Wolves. O Timberwolves vive aí uma fase muito boa no geral, apesar das 2 derrotas recentes, tá? A última, inclusive, mostrou muito mais pontos positivos do que negativos, já que o time conseguiu buscar um déficit enorme fora de casa e ainda teve chance real de vencer no final do jogo, tá? O ataque funcionou, houve boas contribuições secundárias e o time mostrou resiliência e força mental, rapaziada. Já o Utah Jazz atravessa um momento muito delicado. São 10 derrotas nos últimos 12 jogos dessa equipe e mais uma atuação fraca na noite anterior, onde até competiu no primeiro tempo, mas foi completamente dominado depois do intervalo. O aproveitamento ofensivo segue baixo, a defesa cede muitos runs aí e os desfalques pesam demais para hoje. E galera, sem poder de fogo suficiente e em queda livre, o Utah Jazz encontra um adversário mais intenso, mais equilibrado e com clara vantagem defensiva. Mesmo com uma linha um pouco mais alta, o favoritismo do Minnesota se justifica para hoje. Então, por isso que o meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Timberwolves, menos 7.5. Confio que o Minnesota vença por pelo menos 8 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Wolves e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora bora analisar o confronto Miami Heat contra Sacramento Kings. E galera, o momento do Miami Heat é preocupante, já que o time perdeu 5 dos últimos 7 jogos e vem de uma derrota pesada na noite anterior, onde até competiu no primeiro tempo, mas desmoronou completamente depois do intervalo. O aproveitamento foi baixo, algumas peças tiveram atuações muito ruins e o desgaste do back-to-back pesa bastante. Já o Kings, apesar da campanha geral negativa aí, o time até que vinha jogando um pouco melhor, tá? Jogando um basquete um pouco mais competitivo e a equipe chegou a engatar uma sequência de 4 vitórias e mesmo na derrota mais recente mostrou capacidade ofensiva com boas atuações dos seus principais jogadores aí. E galera, jogando em casa, mais descansado e enfrentando aí um adversário fisicamente fragilizado, o contexto aqui do Sacramento Kings aparece com muito valor recebendo pontos, tá? Com total condição de manter o jogo equilibrado até o fim. E o meu palpite aqui então vai ser Sacramento Kings mais 6.5. Eles podem perder por até 6 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Sacramento Kings aqui e bora analisar o próximo jogo da rodada. Vamos lá! E agora a gente vai analisar o confronto Golden State Warriors contra Toronto Raptors. E o Toronto Raptors atravessa aí um momento de queda clara. A equipe perdeu 3 dos últimos 4 jogos e vem de uma derrota dura fora de casa.
em um jogo que começou bem, mas desandou completamente na segunda metade. O ataque esfriou, o aproveitamento do perímetro foi muito baixo e o time segue bastante desfalcado, tá? E galera, o Golden State Warriors vive exatamente o oposto. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos, com uma sequência de triunfos consistentes e atuações muito sólidas dos dois lados da quadra. O ataque tem funcionado em alto nível e a defesa cresceu bastante no segundo tempo. E galera, esse time aí, mesmo vindo de um back-to-back, o Golden State Warriors joga em casa, ganha reforço importante no elenco e enfrenta um adversário instável e desfalcado. O handicap funciona como uma proteção em um jogo que pode ser até equilibrado, mas a vitória do Golden State Warriors é muito possível aqui. E é por isso que o meu palpite então vai ser Golden State Warriors mais 2.5. O Warriors pode perder por até 2 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje. Então vou com Golden State aqui. E agora bora analisar o último jogo da rodada. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets. E pessoal, o Lakers não vive aí a sua melhor fase, mas chega um pouco mais confiante depois de uma vitória sólida fora de casa, onde mostrou eficiência ofensiva e uma defesa muito forte no último quarto. Ainda assim, o time segue irregular, alternando bons e maus momentos, além de entrar em quadra com desfalques importantes. E galera, já o Nuggets vinha em uma grande forma antes da última derrota, que foge completamente do padrão recente da equipe. O time simplesmente não encontrou ritmo ofensivo, teve aproveitamento muito baixo e acabou atropelado cedo, mas isso não apaga o bom momento anterior, mesmo com várias ausências no elenco. Jogando em casa, com histórico recente positivo, expectativa de reação após a última atuação ruim, o Nuggets tem total condição de competir. O handicap oferece uma margem confortável para um jogo que tende a ser muito mais equilibrado do que a linha sugere. E é por isso que meu palpite para esse último jogo vai ser Denver Nuggets mais 6.5. O Nuggets pode perder por até 6 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, galera, vamos finalizando as análises por aqui. Se você quiser palpite em jogador, múltipla, bingo, minha dica do dia, eu solto tudo isso de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição. Entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!